Será que ainda faz sentido aprender a programar em 2025? Será que ainda faz sentido você passar horas e horas estudando pilhas, listas, árvores, enfim, estrutura de dados, tudo que envolve a programação de verdade em 2025? Será, e mais, vou até além, né? Será que faz sentido começar uma carreira, uma faculdade de ciências da computação em 2025? Bom, nesse vídeo aqui eu quero trazer para você as minhas impressões sobre o que está por vir no mundo da computação. E eu não falo só para pessoas curiosas, eu falo para profissionais. O que vai acontecer na carreira daqui para frente? Galera, eu estou testando esses dias diferentes inteligências artificiais. Eu estou testando essas IAs em projetos novos, em bases de dados, em bases de códigos, de softwares já maiores, e o que eu vejo é algo realmente com potencial de acabar com a indústria como a gente conhece hoje. Em primeiro lugar, se você ainda não teve oportunidade de utilizar alguma ferramenta de programação integrada numa IDE, que é onde os programadores codificam, você ainda não conhece o poder da inteligência artificial aplicada ao desenvolvimento de software. O primeiro contato dos programadores foi utilizando o ChatGPT. Então, basicamente, ele colocava algumas funções, né, os programadores colocavam algumas funções, algumas telinhas, e aquilo, né, iam sendo produzidos os códigos que basicamente ia lá, selecionava, copiava e colava dentro da função ou do algoritmo que ele estava produzindo. Depois vieram algumas ferramentas online, como o WebSim, que você consegue pegar um protótipo de tela e lançar ele, né, dentro de um site, e ele basicamente produzir as telinhas. Eu estou até aqui com o Lovable aberto, corrigindo um código fonte aqui. Deixa eu dar uma atualizada aqui. E aí você tem ferramentas, né, como o Lovable, que basicamente produz para você um software por meio do prompt. Eu quero falar um pouco sobre o Lovable, tá? Porque ele foge um pouco ao que a gente está acostumado. Né? Se você não sabe, eu sou programador também, sou gestor de produtos, trabalho com tecnologia há mais de 15 anos, né? Já tive startup, trabalhei em diversas empresas, e eu utilizei, né, inicialmente, como todo mundo, lá no ChatGPT, fazendo códigos fontes, copiando e colando. Aí depois eu coloquei os plugins nas ideias, tipo o Visual Studio, e ali dentro o plugin já foi algo bem transformador, porque ele começou a completar o código, ele começou a pegar o nome do método e já preparar todo o código, né? Depois eu comecei a brincar de refatorar, e aí, por exemplo, algumas funções que traziam dados do banco de dados, eu otimizei, então melhorou, por exemplo, teve uma que melhorou em 8 vezes o tempo de recuperação de informação do banco, trazendo só campos necessários, enfim, utilizando estratégias, sugerindo inclusive criação de índices e melhorias diretamente no banco de dados. Depois, né, eu comecei também a melhorar a parte visual dos softwares, então ele fez toda uma repaginada no sistema, nos modelos de interação, nas telas, colocando cores, enfim, melhorou todo o sistema para mim. E agora eu decidi usar o Lovable para ver até onde chegaria o sistema. Então, né, um dos meus hobbies, né, não é à toa que está aqui atrás uma roupa aqui de karatê, tem o meu bonequinho aqui do Street Fighter, né, se você não lembra aqui o Ryu. Um dos meus hobbies é o karatê, né, então eu pratico karatê há mais de 30 anos, eu resolvi parar e brincar, né, prototipar uma ferramenta que seria para gestão de academias de artes marciais. E para minha incrível surpresa, né, mesmo eu já tendo bastante experiência em especificação de requisitos, o Lobo foi muito além. Ele conseguiu trazer requisitos que eu não tinha imaginado, ele conseguiu produzir uma interface alinhada com as cores que se utilizam em artes marciais, né? Então, eu fiz, por exemplo, toda a parte de cadastros de alunos, de professores, de faixas, de listas de presença. Eu fiz um portal do aluno para ele consultar os pagamentos que ele fez. Agora eu acabei de soltar um comando para que ele crie uma área específica para os professores,
né? Então daqui a pouco eu vou mostrar para vocês um pouquinho como é que está ficando esse meu produtinho. E aí, lógico, não sei se eu vou colocar isso em produção ou não vou, mas basicamente colocar em produção é você dar um clique e o Lovable já publica isso para você, e se você quiser colocar um domínio customizado, já funciona, né? Ele utiliza, pelo menos nesse projeto que eu estou fazendo, o React para o front-end e o Supabase, que é um banco de dados Postgres em grande escala, como o back-end. E assim, até agora, né, está sendo uma experiência muito similar, eu acho que é muito similar a utilizar o chat lá dentro da IDE do Visual Studio. Ele erra, né, constantemente ele produz erros, mas aí ele tem facilidades, porque como ele sabe que ele produz erros, então tem algumas facilidades de você clicar no botãozinho, e ele já pegar o erro, copiar para dentro do chat, colocar ali e ele ir ajustando. Ele também monitora o código, né, ele te avisa quando está na hora de refatorar, então você aperta o botãozinho, ele pede para refatorar o código. Então refatoração, para quem não sabe, é quando você escreve muito código fonte, o arquivo fica grande, então você quebrar isso em vários arquivos, ou você extrair, ou você renomear algum método, enfim. Mas assim, é uma facilidade, tá? Até agora, para mim, já está parecendo muito como programar na IDE, naquele chat da IDE, mas ele facilitou algumas integrações, tal. Eu acho que tá valendo assim para prototipação rápida. Eu acho que pode fazer sentido se o projeto crescer um pouco, aí tirar o código dali de dentro, né? Porque ele tem integração com o GitHub, então você pode pegar o código, sincronizar com a tua IDE e continuar trabalhando no código pela IDE. Mas o que eu estou vendo, tá, pessoal? É que está cada vez mais difícil, né, para os programadores competirem com as inteligências artificiais. Então, eu acho que todo mundo já se tocou, né? Tá todo mundo que eu conheço utilizando IA. Quem não está utilizando da forma correta está começando a brincar com isso, né? Eu acho que é importante estudar programação para entender os fundamentos, os conceitos básicos, né? Então, da mesma forma que hoje um piloto de Fórmula 1 não sabe construir um carro, mas eu imagino que eles entendam o funcionamento geral do motor, das rodas, os princípios que guiam, né, a construção de um veículo. E eu acho que vai muito por aí o que a gente conhece da tecnologia hoje, tá? Eu acho que vai ser muito essa questão de você entender os princípios, de você saber o que... Deixa eu só habilitar aqui, que fica bacana, a gente vai mostrando aqui a IA. Depois eu vou mostrar para vocês como é que está ficando o programa aqui. Mas eu acho que vai muito isso de você, agora em 2025, né, faz sentido estudar programação, principalmente porque ainda dá tempo de você entender os princípios básicos, os conceitos que guiam a questão tecnológica, né, a questão da arquitetura também é muito importante, você entender que existem os logs, que tem que ser armazenados, os tipos de bancos de dados, mas eu acho que a gente vai se tornar muito mais um piloto do que o mecânico, né? A IA vai começar a ser cada vez mais um mecânico. Inclusive, até a decisão de qual framework faz sentido usar, eu acho que vai ser uma coisa mista e talvez até acabe a questão do framework, né? Talvez o código gerado seja diretamente aí em código de máquina ou em alguma linguagem que fique difícil para o ser humano leigo e saia bem otimizada. Até porque esse projeto que eu estou fazendo aqui, né, para não dizer que eu não editei o código, eu só troquei uma label ali que ia demorar mais tempo no chat do que abrir o código fonte dentro enfim, ia ser mais rápido abrir ali o código fonte e trocar o título da label do que escrever para ele trocar, né? Mas está sendo uma experiência bem bacana, então eu vou mostrar para vocês um pouco agora de como é que está ficando o projeto, para que vocês vejam, né, e avaliem isso com os próprios olhos, do que é possível fazer, né? Eu recomendo você dar uma brincadinha caso não tenha feito isso. Bora lá. Então, pessoal, essa aqui é a telinha geral do sistema, né? Então vocês veem que ele já gerou para mim um dashboard com os próximos eventos, tá? Com o histórico de pagamento dos alunos, com os planos ativos, enfim, com atenção, né, com itens que merecem atenção. Então, basicamente, o que eu pedi foi que criasse um cadastro de alunos, e ficou muito bacana, né? Colocando inclusive a faixa do aluno, tá? E aqui você tem todo um cadastrinho bem feito do aluno. Ele criou também um cadastro de turmas, com os horários, o professor responsável, né, a capacidade da turma, com o número de alunos por turma. E aí você tem todo o cadastrinho aqui. Também foi pedido para que fizesse um cadastro de professores, que ficou sensacional também, tá? Os responsáveis pelos alunos, então quantos alunos esse pai aqui é responsável, ou essa mãe, enfim, ou essa avó. A questão das graduações, né? Então você vê que cada graduação tem uma cor e mostra aqui quantos alunos eu tenho em cada graduação e o conhecimento necessário para que seja possível
passar de faixa e o tempo, né? Olha que legal, o tempo necessário para chegar a cada graduação. Além disso, eu pedi também para criar toda uma questão de listas de presença, né? Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui para vocês. Então, ó, ele colocou aqui a parte do professor, né? Então eu posso registrar presença. A presença ficou um pouco mais trabalhada aqui, porque você pode colocar, inclusive, se chegou atrasado, se não chegou. Eu gostei bastante dessa funcionalidade. Também eu vi que seria difícil colocar as presenças uma a uma, então eu pedi para criar um registro de presença em grupo. Então vem aqui, clicou, e aí você já vai naquele dia, já faz o registro para toda a turma rapidinho. Toda a questão de pagamentos também, o histórico de pagamento, você pode lançar um novo pagamento aqui, a questão dos planos também, quais são os planos que existem, né, os planos que já estão atribuídos, que estão ativos. Você pode atribuir um plano para um aluno, isso aqui inclusive foi ele que sugeriu, eu não tinha nem pensado. Você pode criar um novo plano e também criar um calendário de eventos, isso eu achei muito legal, tá? Para que seja possível acessar os eventos. Então, por exemplo, aqui ó, em alunos, tá vendo que a faixa diz que é faixa laranja e não está colorida, né? Então eu vou vir aqui embaixo e eu já vou dizer o seguinte, olha, na tela de alunos deve aparecer, deve colorir, né? Colorir as faixas na listagem. Mesmo escrevendo um português todo torto, ele tende a entender o que eu estou falando. Então, basicamente, eu gostaria que, dependendo da cor da faixa, ficasse coloridinho aqui. Vamos ver se ele vai conseguir fazer isso pra gente. Ele está dizendo que está atualizando. Vamos ver então ali se vai atualizar. Ele é relativamente rápido, tá? Porque são diversas operações que são feitas, né? E basicamente a tela fica atualizada muito rápido. Como eu falei, tem algumas questões, alguns bugs que vão acontecendo, né? Às vezes falta alguma coisa, né? Então, por exemplo, eu percebi aqui que o professor, na hora de cadastrar, não está vindo a faixa. Vamos ver. Segundo ele, conseguiu atualizar. Vamos ver se deu certo. Pronto, ó, que legal. Agora cada aluninho ó, tem a faixa colorida aqui dele. Galera, é isso então. Eu acho que deu para perceber o potencial que essas ferramentas de inteligência artificial possuem, mas é claro que, por enquanto, ainda precisa alguém para ir domando a IA, né, para ir conduzindo ela na construção de um produto. O que eu recomendo, né? Que você também utilize a IA não só para programar, mas para poder refinar o teu backlog, refinar as especificações do sistema. Como eu falei, eu tinha na minha cabeça um formato de produto. A IA foi muito além, né? Inclusive, para você ter uma ideia, eu queria criar um portal do aluno para que o aluno pudesse consultar as presenças dele, pagamentos feitos, enfim. Então eu só precisei dizer, olha, cria um portal do aluno para que ele possa consultar os pagamentos, a lista de presença, e automaticamente ele criou todo o portal com dashboards, com os cadastros, com os menus, com tudo o que precisa, com login, enfim, sensacional. Então fica essa dica aí, espero que tenha sido útil para você, e um grande abraço, até o próximo vídeo.